E aí, eu sou o Jopeu, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E nesse vídeo, galera, eu vou estar aqui fazendo um especial de 50 inscritos aqui do canal. Então, aqui estou eu para responder todas as perguntas que foram feitas, uma por uma, tá? E até uma adenda aqui, galera. Eu até deixei aqui, ó, no máximo 3 cada pessoa. Aí você vai ver, tem gente que fez 7, tem gente que fez 4, mas tudo bem. Vou responder todas as perguntas, ok? No total foram 8 pessoas que fizeram as perguntas e eu vou responder todas elas. Primeira pergunta eu vou deixar com Emanuel Z para ser respondido. Ô Jopeu Z, você e o Herbito são melhores amigos? Olha, não, a gente nem se fala, pra falar bem a verdade. Eu só acompanho o canal dele um pouquinho de longe ali, de vez em quando assisto uns vídeos e tal. Mas levando em consideração que ele é um cara muito bacana, né, no canal dele. Antigamente eu assistia demais os vídeos dele, eu curtia bastante. Mas não somos melhores amigos, não somos próximos assim, tá? Nem nada do tipo. Segunda pergunta, Jopeu Z, por que você não usa o Super Saiyajin Blue e Kaioken 20 vezes contra o Destruidor? Olha, é uma possibilidade, né? Mas eu não posso dizer se isso vai acontecer ou não, porque eu vou acabar dando spoiler, certo? Mas, né, é uma possibilidade, o Jopeu já mostrou que é capaz de conseguir isso. Porém, a própria forma Blue que ele conquistou na 4ª temporada ainda desgasta o corpo dele, então usar o Kaioken seria só em situação de risco. Terceira pergunta, se você é um Saiyajin mais forte da Terra, por que você não mata o Dakar, Berserker e o Hunter? Olha, levando em consideração as sagas que já passaram, todos eles já estão mortos. Aí é isso, bora pra próxima. Quarta pergunta, de onde surgiu esse Super Saiyajin God Full Power? Super Saiyajin Rage. Ah, sei. Essa forma, ela pensa no seguinte. Pensa na forma de Super Saiyajin e pensa no Super Saiyajin falso. Tem a forma base do Goku ali, o Super Saiyajin falso e depois vem o Super Saiyajin. O Super Saiyajin falso em Dragon Ball EC não é canônico, né, como a gente já sabe. Mas aqui em GDO eu quis deixar como uma forma canônica, como se o guerreiro Saiyajin, ele, ao invés dele ter multiplicado 50 vezes atingindo o Super Saiyajin, ele multiplicou apenas 25. Ou seja, o Jopeu atingindo o Super Saiyajin falso era apenas um processo para o próprio Super Saiyajin. E inclusive, o Super Saiyajin God Full Power basicamente é o Super Saiyajin Blue falso, digamos assim, né? Se você reparar, tem coisas bem semelhantes. A única diferença que eu fiz foi deixar o cabelo dele grandão desse jeito, porque se eu deixasse o cabelo do Super Saiyajin Blue, eu acho que não teria tanta graça. Quinta pergunta, por que você e o Herbito não fazem a fusão? Será? Vamos ver aí, né? Se eles vão fazer a fusão. Sexta pergunta, faz o Herbito se transformar na Fúria Despertada? É uma possibilidade, mas sem spoiler. Beleza, bora para a próxima pessoa aqui, que vai ser o Sun, né? O Sun aqui, ele fez 3 perguntas e vamos lá estar respondendo. Jopeu, você vai fazer um react de outras animações? Olha, no meu canal antigo eu já fiz um vídeo desabafando sobre react, sobre super react. E aquilo desgastava muito no meu canal, muitas vezes eu só postava react às vezes, porque tava sem ideia de fazer vídeo, então não quero preencher o canal com react, sabe? E tipo assim, fazer react de outras animações, beleza, é muito bom, mas muitas vezes eu prefiro ver no off do que gravar um vídeo inteiro pra isso, tá? Segunda pergunta, o que você acha do grupo? Ah, o grupo que vocês me colocaram lá e tal, né? Enfim, mano, eu não converso muito por lá, entendeu? Se vocês perceberam, eu não tô, né, me comunicando muito com vocês, mas no comecinho ali, né, quando eu tinha entrado, eu puxei os papos ali e tudo mais. Pô, acho um grupo bacana, né, vocês estarem conversando e tudo mais, vocês não falam somente de Dragon Ball e outras coisas, então acho bem bacana e interessante. Terceira pergunta, qual é seu personagem favorito dos 3 animes que tu gosta? Eu acho que o Vegeta ou o Thorfinn de Vinland Saga. Por que eu tô dividido entre esses 2 personagens? Talvez vocês nem conheçam o Thorfinn. Porque o Thorfinn, ele é um personagem,
né, de Vinland Saga, ele é o protagonista, onde ele passa por um arco de vingança e redenção, coisa que eu amo demais um arco de vingança e redenção, mostrar o personagem se rendendo, e tem muito do cristianismo ali dentro, então creio que pode ser o Thorfinn, mas ainda assim o Vegeta ele também representa um pouco disso, um pouco desse arco de redenção e tudo mais, do orgulho dele, tem até o arco do Mar de Vegeta pra nos mostrar tudo isso. Então, tipo assim, galera, eu não sei dizer qual é o meu favorito, porque Vegeta é de Dragon Ball, me marcou bastante, e Thorfinn é um personagem mais recente, porém também me marcou. Então eu fico muito dividido entre essa questão de qual é meu personagem favorito, mas fiquem aí com esses dois personagens aí, e inclusive, quem não viu, veja Vinland Saga, que é um anime maravilhoso. Tamo junto, Sum. Agora vamos para a próxima pessoa, que vai ser exatamente o Jeffo V. E primeira pergunta: você fará react de outras séries de Otto? Olha só, como havia dito lá no Sum, né? Ali ele falou de animações, né? Ali já falei de react em geral. Agora, série de Otto, como meu canal é mais centrado para o Otto, né? Que é o meu objetivo, pelo menos. Basicamente, eu posso fazer de vez em quando alguns reacts, mas eu não quero preencher o canal com esse conteúdo. Eu quero fazer muito de vez em quando. Por exemplo, tal série vai lançar o último episódio da temporada. Eu falei, opa, interessante fazer react desse episódio aqui. Ou tal série vai estrear e tá prometendo muito. Eu vou lá e vou reagir a esse episódio específico. Mas eu não vou ficar reagindo episódio por episódio e por aí vai, porque senão vai ficar muito maçante, vai ficar muito cansativo, tanto pro canal em si, tanto pro seu conteúdo, quanto pra mim mesmo, tá? E como eu já disse, eu prefiro ver no off do que fazendo react. Mas é bom de vez em quando mostrar minha reação em algumas coisas que vocês acabam trazendo, né? Segunda pergunta: eu apareceu não como importante, mas só o design? Desculpa, Jeff, eu não entendi essa pergunta, mas eu te respondo em off, né? Caso você queira fazer novamente. 3. Possuem mais tipos de cristais? Como assim cristais? Não sei. Quarta pergunta: Jopeu terá alguma mulher? Boa pergunta, cara. Tipo assim, tá bem apertado pra Jopeu ter uma mulher em GDU, porque estamos literalmente entrando na última temporada. E tipo, o resumo que eu vou fazer das outras sagas, basicamente, eu não vou fazer um remake da história. Eu vou contar a história como ela já é, porém consertando furos de roteiro e ajeitando algumas coisinhas também para deixar um pouquinho melhor. Mas sobre o Jopeu ter alguma mulher ou não, eu não posso dizer. Mas o Jopeu, ele já se apaixonou uma vez, porém essa pessoa já morreu. Quinta pergunta: quais são as variações das formas regulares de Saiyajin? Olha só, as variações Super Saiyajin 1, 2, 3, se for contar com o canônico 4, 5, mas vamos nas formas naturais, né? Aí também tem o Super Saiyajin grau 2, aquela forma lá, aquela variação do Trunks, eu não vou saber o nome, então eu vou falar pelo personagem. Aquela transformação do Trunks, que vai estar aparecendo na tela, aquela do Vegeta e o Super Saiyajin perfeito, né? O Super Saiyajin dominado, né? Do Goku e do Gohan ali na saga Cell. E enfim, como eu já tinha falado, Super Saiyajin 2 e 3. É isso. Sexta pergunta: quais são as variações das formas divinas de Saiyajin? Olha só, Super Saiyajin God, Super Saiyajin Blue e Super Saiyajin Blue Evolution. Se for contar com a técnica do instinto superior também tá aí. E também o Ultra Ego. Creio eu que é só isso. Se for pra contar apenas com o canônico, né? Mas se for pra contar com não canônico, vixe, tem muitas, tem várias. O Blue é o que mais tem variação, mano. Tem aquele Blue Dark lá do Vegeta. Tem o Blue Universal que, sinceramente, mano, se o Blue fosse daquele jeito desde o início de Dragon Ball Super, cara, seria perfeito, mano. Ou forma linda, ou cabelo lindo, mano, do Goku. Mano, essa forma visualmente é perfeita, cara. Agora, sétima e última pergunta: terá mais raças diferentes? Bom, como eu havia dito, está bem apertado, né? Pra eu poder ficar explorando coisas a mais
nessa última temporada. Mas sim, tem várias raças, mas nem todas são importantes. Então só vou dar importância, digamos assim, para algumas que forem aparecer aí, tá? Mas enfim, é isso, Jeff. Obrigado pelas perguntas e perdão por eu não conseguir responder algumas perguntas, é porque eu realmente não consegui entender, ok? Próximo, Fabrício Z. A pergunta que não quer calar é: o Lorix vai levar um do Herbito? Olha só, assim, gente, o Lorix, ele tem a forma mística, certo? Então pense muito como possibilidades. Ele tem a forma mística e o Herbito ele não tem forma mística. Ele tem as formas naturais de Super Saiyajin e vai até o Blue, entendeu? Ele só não tem Super Saiyajin 3, né? Mas ele tem Super Saiyajin 1, 2, God e Blue. Então assim, pensem no seguinte. O Lorix, se ele for lutar contra o Herbito e o Herbito estiver usando as formas regulares, né, que é o Super Saiyajin 1 e o Super Saiyajin 2, o Lorix com certeza vai acabar, né, humilhando o Herbito aí, né, batendo nele e tudo mais. Porém, se o Herbito ele utilizar as formas divinas, o Lorix vai ter que apelar para forma divina, tá? Que é o místico divino. Mas, né, eu não vou dar spoiler, vocês vão ver aí no episódio 2 o que vai acontecer. E essa luta eu já vou avisando que não vai se estender, só para não criar expectativas de uma grandiosa luta e tal, porque a saga tem que andar. E essa luta ela tem um motivo para acontecer e é sobre desenvolvimento de personagem e não somente pancadaria franca, tá? Próximo, RFTube. E aí, mano Jopeu? Em Amokai todos os personagens vão ter destaque e desenvolvimento? Galera, pra vocês que estão meio bugado aí, né? Que é em Amokai? Entendeu? O que é Amokai? Porque no off eu disse pra algumas pessoas sobre um tal de Amokai aí, né? Só que eu não disse aqui no YouTube. Mas se vocês forem ver no banner do canal, aqui está do lado esquerdo Yamokai e do lado direito GDU. Yamokai basicamente, você pode ver no subtítulo O Mundo Fantástico, basicamente vai ser uma série secundária do canal aqui, entendeu? Com uma história diferente que eu não, digamos assim, diretamente me inspirei em algum anime como GDU, que é muito baseado em Dragon Ball, né? O Yamokai ele foi criado com o propósito de ser conceitos únicos, né? Não vou dizer que únicos mesmo, porque nem tudo é único, né, pessoal? Tudo acaba tendo suas coincidências. Mas a intenção de eu ter criado essa história é meio que gerar meu próprio universo ali, sem me basear 100% em uma única coisa, em um único anime, em um único padrão, né? Como por exemplo, eu não me baseei em Naruto, eu não me baseei em Bleach, eu não me baseei em Dragon Ball e nem nada do tipo. Eu simplesmente fui lá e fiz, e provavelmente eu vou perceber algumas semelhanças com um anime ou outro, tá? E só avisando que tem algumas semelhanças com Yu Yu Hakusho, tá? Mas enfim, vamos para aqui a próxima pergunta. Tamo junto aí, RFTuber. Agora vamos lá. Pablo Animas, quanto tempo aqui no YouTube, hein, Pablo? E lá vamos nós, como nos velhos tempos, né? Beleza, primeira pergunta. O que aconteceria se Jopeu tivesse realmente desistido de ser o guerreiro? Tipo, sem a interferência, até certo tempo, do inimigo mostrado no final do episódio. Como a mente do nosso protagonista, cabeça de folha de tomate, ficaria exatamente. Bom, assim, Pablo. Se o Jopeu tivesse desistido e, sei lá, o Destruidor fosse aparecer daqui um mês, por exemplo, né? E não um dia depois da saga Dark, mas sim, sei lá, daqui um mês. Olha, se o Jopeu tivesse desistido, ele basicamente, pô, pararia de treinar, tá ligado? O Herbito, que meio que chama, né, o Jopeu pra lutar praticamente todo dia, uma partida amistosa, né? Pensa num irmão que você pode ter em casa ou alguma pessoa aí, né, que te chama pra jogar uma bolinha aí na garagem, né? Fazer um jogo, basicamente isso, né? Só que eles faziam isso com as lutas. Basicamente o Jopeu rejeitaria, ele evitaria todo tipo de gatilho que faça ele ter sentimento de lutar, porque toda destruição, toda a guerra que aconteceu, basicamente faria ele, tipo, ficar totalmente para baixo
entrando até em estado, eu vou falar algo pesado aqui, mas é verdade, entrando até em estado de depressão, né? Porque o personagem, ele sempre teve esse desejo de lutar, né? De enfrentar inimigos fortes. E tipo assim, ele vê que essas lutas, essas batalhas que ele tanto buscava um dia, causou a destruição do planeta inteiro, devastou uma raça inteira, inclusive todos seus amigos, sobrando apenas seu irmão e seu rival. Cara, faria ele refletir muito. E inclusive o Libel e o Cribel, eles não entraram na luta pra resolver, provando que eles não são simplesmente heróis ou algo do tipo, né? E creio que o Jopeu, dentro de si, ele esperava alguma ajuda de ambos, só que acabou não acontecendo, o que faria ele questionar ainda mais os deuses e as divindades. E se for para viajar um pouquinho, ele ia se rebelar contra o próprio Quaibo e acontecer uma outra luta. Mas sendo um pouquinho mais pé no chão, basicamente o personagem entraria em estado de depressão e tudo mais, deixaria de treinar, e se Destruidor aparecesse depois, provavelmente ele estaria muito fraco para conseguir sequer ir em combate com ele. Pois vou criar um universo repleto de dor e sofrimento. Este mundo que estou prestes a criar será um espelho distorcido de tudo que já vivi. Segunda pergunta: o que o canal significa para você? Cara, o canal significa para mim uma diversão, né? Significa uma diversão, significa um passatempo, né? E eu sempre, tipo, que eu faço, como eu já disse, né? Eu faço vídeo quando eu tô com vontade, né? E então, tipo assim, gente, tem períodos em que eu estou querendo, né, fazer tal coisa, né, no meu canal, e eu acabo indo lá e fazendo. Vocês percebem que eu lancei um trailer de G2 em fevereiro e pum, do nada eu sumi. Por quê? Mano, acabou a vontade. Por mais que eu tentasse ir, na hora que eu estava fazendo, eu não tava indo com tudo, eu não tava dando o melhor de mim na hora de estar produzindo nem nada. E eu falei, poxa, é melhor parar, deixar por aqui, e quando eu sentir um gásinho de novo, eu volto a fazer. E é isso que tá acontecendo, eu tô fazendo aqui e tudo mais, tem um resumo, tô indo com tudo aqui, mas tenho a noção de que o meu canal, eu não enxergo ele como um compromisso, eu enxergo ele como um passatempo e como uma diversão. Meu objetivo não é crescer no YouTube, meu objetivo não é ter 1000 inscritos, não é ter sucesso, nem nada do tipo, né? Claro que eu amo quando muitas pessoas veem os meus vídeos, eu fico muito feliz, eu fico muito grato, né, em saber que as pessoas estão curtindo, dando like, compartilhando, comentando, mas esse não é meu foco principal com o canal. Olhando mais pra dentro de mim aqui, é como uma diversão onde eu exploro aquilo que eu posso criar e dando imagem a isso, dando imagem às minhas ideias. E é basicamente assim que eu enxergo o meu canal, e querendo ou não, ele significa muito pra mim, porque fez parte da minha infância e está aqui comigo até hoje. 3. No céu tem pão? Sim, um pão vivo que desceu do céu. Sim, no céu tem pão. Jesus, ô glória. Agora faz uma pregação para converter teus inscritos aí. Mas sério, prega aí. É isso, manda salve abençoado. Olha só, a única salvação abençoada que você vai ter é Jesus Cristo. Aceita ele na sua vida, aceita ele no seu coração, porque ele é o único que pode preencher o vazio que habita em teu ser. Você pode preencher com vários tipos de coisa. Você pode preencher, por exemplo, até com o seu próprio canal no YouTube. Você pode preencher com jogos. Você pode preencher com várias coisas. Mas se você não tiver Jesus no seu coração, você vai estar sentindo vazio. No fundo, você vai saber, tá faltando alguma coisa. Esse vazio tem o tamanho de Jesus. É ele que vai preencher. Deixa ele habitar no seu coração, deixa ele tomar conta do seu ser, deixa ele transformar cada decisão da sua vida, deixa ele abençoar você, tá bom? Deus abençoe você que está assistindo o vídeo até aqui. Agora, a última pessoa é o Coyote. The End, o lendário, mas eu vou chamar de Coyote mesmo assim. Primeira pergunta: já tem alguma estimativa de quando sai a Mokai? Olha só, o primeiro episódio, o episódio piloto, como vocês viram aí na comunidade, né, tá escrito O Susto. Agora já não é mais novidade que aquilo é Yamokai. Inclusive tem até um teaser de anúncio aqui, né, um anúncio de estreia, né, que é o que eu lancei no ano novo,
né, sobre uma silhueta de um personagem que é o próprio personagem que tá aí no banner e tudo mais, inclusive na foto de perfil, desenho lindão que o Yad fez. E assim, gente, sai a Mokai. Mas se eu for seguir no ritmo que eu tô fazendo o GDU aqui, no ritmo que eu tô fazendo, provavelmente o episódio sai no final de junho, mas eu não posso confirmar nada pra vocês, que isso fique bem claro, né? Então o Yamokai ele tá muito pra último plano, porque eu tô com zero vontade de fazer Yamokai e tudo mais. E eu aproveitando que eu tô com tudo com GDU, eu tô aqui escrevendo a cronologia, eu tô aqui produzindo episódio 2, eu tô aqui pensando como é que eu vou executar os próximos resumos das sagas anteriores e por aí vai, gente. Então Yamokai tá muito para último plano mesmo, de verdade, sendo bem sincero, mas é uma série que eu particularmente gosto muito, né? Porque eu fiz o roteiro e tudo mais, e eu acho bem bacana e bem diferente de GDU. Então, uma coisa é certa, né? Yamokai, ele não vai ser igual ao GDU, ele não vai ser algo muito semelhante a GDU. Isso vocês podem ter certeza, tá? Segunda pergunta. Vou dublar um vilão? Olha, você dublar um vilão em GDU é bem difícil, porque o único vilão que temos aqui é o Destruidor, né? Agora, em Yamokai, você pode acabar dublando algum vilão aí, né? Porque tem vários vilões em Yamokai. Mas você pode estar sim dublando, você tem potencial para isso. Mas por enquanto, foca no Krybal, que você vai estar dublando o Krybal aí. E ele vai ter cenas bem importantes nessa temporada. Mas enfim, né? Sem spoiler. Terceira pergunta. Fala para nós, através da luz das escrituras, como perseverar sem desistir. Gente, a luz das escrituras, né? Para quem é cristão, por exemplo, tem um versículo muito importante que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, né? Que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Gente, aqui está falando sobre como Jesus ele suportou a crucificação, né? Ele simplesmente suportou carregar os nossos pecados, carregar os nossos erros, além das dores físicas, dores espirituais, dores emocionais, ali naquele momento de Jesus, né? Ele suportou aquilo sabendo da glória que havia de vir, porque no terceiro dia ele ressuscitou e ele, uns dias depois, ele subiu aos céus e entregou o Espírito Santo para o seu povo. Então, gente, aqui como perseverar sem desistir, galera. Basicamente seria você olhando para Jesus e vendo o exemplo, porque Jesus, sabendo da alegria que estava proposta a ele, ele simplesmente se entregou na cruz do Calvário para nos salvar de todo o pecado. E é essa alegria que a gente tem que cultivar em nosso coração. E é por isso que a gente deve perseverar, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu não estou falando somente de dinheiro, eu não estou falando somente dos seus sonhos, de você correr atrás dos seus sonhos, de realizar eles. Eu não estou falando somente disso, eu estou falando do seu coração, da sua mente, do seu pensamento. Persevere, não deixe a tristeza do dia a dia te abater, paralisar a tua vida. Não deixe, por exemplo, feridas tomarem conta da sua vida inteira. Feridas servem para cicatrizar e te dar marcas aonde você cresce através delas e não para te matar. Então é o seguinte, persevere até o fim, persevere com Jesus, porque sem Jesus ninguém é salvo de verdade mesmo, e tenha consciência de que Ele é o maior motivo para continuarmos vivos aqui nessa terra. Quarta pergunta, ainda pretende trazer reacts de vez em quando? Olha, como eu disse, né, nas outras, eu acho que não vou repetir a mesma coisa, né, eu vou trazer de vez em quando sim, né, alguns reacts,
porém em quesitos mais especiais. Eu não vou trazer com frequência e tudo mais, como você falou, bem de vez em quando mesmo. Bem de vez em quando, tá? Bom, gente, é isso. Tô gravando esse vídeo aqui no sábado, exatamente às 10h53 da manhã. Então, se você não apareceu nesse vídeo, mesmo tendo feito a pergunta, provavelmente você fez a pergunta depois que eu já gravei o vídeo, ou você realmente comentou aqui, porém não está aparecendo, né? Porque eu percebi, eu olhei no YouTube Studio, algumas pessoas que comentaram algumas coisas há um mês atrás, e eu só fui ver esses dias e tava no YouTube Studio, e eu não vi aqui no YouTube, e o YouTube não me notificou. Mas, gente, é isso, muito obrigado, eu agradeço de verdade a vocês que me apoiaram até aqui e espero que o canal continue firme e forte, tá? Estou aqui fazendo episódio de GDU e o episódio está com exatamente 5 minutos de duração, né? Gente, muito obrigado por vir até aqui. Eu tirei as suas dúvidas, diga aí nos comentários. Se você ficou com mais dúvidas ainda, posso estar respondendo aqui nos comentários desse vídeo, ok? É isso, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!